tarde a todos. Antes de começar as nossas atividades científicas, eu tenho dois agradecimentos muito importantes para fazer. Um é para a nossa próxima palestrante, que é a doutora Jocely Santos, e o outro é para o doutor José Miguel Parente, que foram incansáveis em nos receber aqui e nos apresentar inúmeras pessoas muito importantes para que esse evento acontecesse. Então, muito obrigado a cada um de vocês. A Acron, sem sombra de dúvida, que nos auxiliou muitíssimo na comunicação e na execução desse evento também, ao Paulo, Marcos Vinícius, não sei se eu vejo vocês aqui, mas, de qualquer maneira, aos representantes da Acron, o nosso muito obrigado também. E a todos os colegas, profissionais de saúde, que estão aqui nessa agenda cuidadosamente desenvolvida, para que possamos aprender um pouco mais com a experiência de cada um. Para isso, a gente dá início agora, e eu tenho a honra de chamar a doutora Jocely Santos, que é a nossa primeira palestrante. Ela é titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia, da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, médica do Serviço de Endoscopia de Urgência do Hospital de Urgência de Teresina, do UTE, e do Serviço de Endoscopia do Hospital Getúlio Vargas. Ela é titular do Grupo de Estudos de Doenças Inflamatórias Intestinais, do nosso querido GEDIB, pós-graduada em Bioética pela Universidade Camilo Filho, membro da FBG Mulher, biênio 23-24, presidente da Sociedade de Gastroenterologia do Piauí, no biênio 13-14, e do atual biênio 25-26. Vem cá, Jocely. Bom, antes de iniciar propriamente o nosso, a nossa aula, vamos dizer assim, eu queria dar uma boa tarde a todos e a todas. E dizer umas breves palavras, porque o curso de capacitação que a ABCD tem nos proporcionado nos fóruns tem sido, assim, de uma valia enorme. Então, é com muita alegria que nós vamos dar início ao nosso curso de capacitação em doenças inflamatórias intestinais, pensado com muito cuidado para reunir profissionais de saúde das mais diversas áreas, porque sabemos que o cuidado de qualidade é, acima de tudo, multidisciplinar e colaborativo. A doença inflamatória intestinal, que engloba as condições como doença de Crohn e retocolite, representa hoje um grande desafio de saúde pública. Vai muito além do diagnóstico, do tratamento médico, ela exige escuta, acompanhamento contínuo, orientação nutricional, apoio emocional e acolhimento humanizado. Cada profissional aqui presente, seja da enfermagem, da nutrição, farmácia, psicologia, medicina ou qualquer outra área, tem um papel essencial no cuidado dessas pessoas com DIs. Precisamos conhecer melhor, fazer o diagnóstico precoce, evitar os danos estruturais, intestinais, hospitalizações e também as cirurgias precoces. E é justamente por isso que esse curso existe, para que possamos aprofundar conhecimentos, atualizar práticas e, principalmente, fortalecer nossa atuação conjunta. Esperamos que este seja um espaço de troca, de aprendizado e de inspiração. Agradecemos desde já a presença de todos vocês. Está aqui? Este aqui? Muito bem. Está aqui? Pronto. Bom, me coube falar sobre os sintomas e sinais de suspeição nas doenças inflamatórias intestinais. Não tenho conflitos de interesse para esse encontro e eu começaria definindo o que são as DIs. Em primeiro lugar, é um processo inflamatório crônico do trato gastrointestinal que é imunomediado e com uma presença marcante nas sociedades industrializadas, ainda de causa desconhecida, mas que tem tratamento.
de uma patogênese multifatorial que envolve um paciente que tem susceptibilidade genética, que tem uma desregulação imunológica, que tem uma disbiose da sua microflora intestinal e fatores ambientais, e que compreendem duas doenças, a de Crohn e a retocolite ulcerativa. Quando nós falamos de epidemiologia, nós temos que lembrar que a doença inflamatória intestinal é uma doença global. Ela afeta hoje cerca de 0,3% da população mundial, em torno de 20 milhões de pessoas, e desses 20 milhões de pessoas, a maioria são mulheres e que têm o seu diagnóstico em fase reprodutiva, e isso é de fundamental importância. O aumento da incidência também da prevalência é mundial, e essa doença atinge igualmente homens e mulheres. Tem 2 picos de incidência. O mais importante, o mais frequente, é na fase áurea da vida. É nos pacientes jovens, de 15 a 35 anos de idade, com o segundo pico de incidência depois dos 50 até os 70 anos de idade. É claro que nós podemos ter doenças inflamatórias em qualquer idade. Eu, recentemente, tive contato com uma mãe em que o filho teve o diagnóstico feito aos 2 anos de idade. Eu queria falar um pouquinho sobre a epidemiologia da doença inflamatória intestinal, porque isso tem importância para nós que estamos aqui hoje. A Revolução Industrial, que acontece na segunda metade do século XIX, que se inicia na Inglaterra e depois para a Europa e Estados Unidos, ela marcou um importante desenvolvimento humano. E isso marca também a saúde pública nos países industrializados. Há uma mudança no padrão da doença, de infecto-contagiosa, que era a maioria das doenças naquela época, doenças relacionadas à desnutrição e as doenças endêmicas. Esse padrão muda para doenças não transmissíveis, que são influenciadas por esse novo estilo de vida, por condições ambientais, pelo aumento no consumo de alimentos processados, levando, portanto, a um aumento das doenças autoimunes e das doenças inflamatórias. O primeiro estágio que Kaplan e Windson colocam no seu belíssimo artigo é esse estágio que nós chamamos de emergente, que vai da segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX, onde nós temos o aparecimento de casos esporádicos. Aqui e acolá aparece um caso, descrições, até a descrição da histórica série, em 1932, de pacientes com ileite regional em Nova York, onde o Dr. Bill Crohn, Dr. Oppenheim e Leon Gisburg vão fazer aquela descrição histórica. Em 1950, nós temos os primeiros relatos de casos nos países em processo de industrialização na Ásia e na América Latina. O segundo estágio que eles o século XX. Nesse estágio, nós temos o quê? Com o avanço deste processo de industrialização, da tecnologia, há uma explosão da população mundial. E, com isso, o avanço também na melhoria de saúde, das condições sanitárias, da produção de alimentos, mas também da mudança que vem marcar muito a epidemiologia da doença inflamatória intestinal, que é a urbanização. A característica deste estágio é o rápido aumento da incidência e prevalência, tanto para a doença de Crohn quanto para a retocolite. No Brasil, nós tivemos uma revisão sistemática do professor Quaresma, de 2019, envolvendo 4 estudos, na região sudeste, São Paulo e Espírito Santo, e no nordeste, o trabalho do professor Parente, que se encontra aqui, mostrando o aumento progressivo da incidência das DIs, mesmo nas regiões menos desenvolvidas. É claro que Sul e Sudeste, aqui no Brasil, são as que mais apresentam a doença inflamatória intestinal. O laser não está funcionando? Não está, tudo bem. Então, aqui, só para mostrar, aqui a incidência da doença maior na região Sul e Sudeste, mas também com um aumento nas regiões menos desenvolvidas, como o Nordeste do Brasil.
Por fim, o terceiro estágio de composição da prevalência, chamado composição da prevalência, que se inicia no início do século XXI, na Europa e nos Estados Unidos, em que é importante a gente lembrar, nesse estágio, que pacientes jovens são os mais acometidos pela doença inflamatória intestinal. Esses jovens, né, com o aumento da expectativa de vida e o aumento da incidência, né, da doença, associada à redução da mortalidade, leva a um aumento na taxa de prevalência, gente. Porque com as novas medicações, o Zé está aqui, quem é mais velho, Marta, nós sabemos que o sofrimento que a gente tinha no começo ao tratar esses pacientes. Nós dispomos de quê? De mesalazina e corticoide. Depois, então, é que nos vem a azatioprina e só depois os imunobiológicos. Então, é importante a gente lembrar que os pacientes nessa fase, há este aumento, né, da prevalência, porque os pacientes com os biológicos, houve uma mudança na história natural da doença. Paciente que antes morria porque eram operados consecutivamente, porque não tinham tratamento adequado por falta de novos fármacos, era operado 20 centímetros de intestino, 40, até ficar com a síndrome de intestino curto e falecer. E agora não. Esses pacientes têm uma sobrevida maior. E isso é importante por quê? Porque a característica fundamental desse estágio é a estabilização da incidência e um aumento progressivo da prevalência. Isso aqui leva, né, como o Kaplan descreve muito bem no seu artigo, que é um período de duplicação da prevalência, que nos países industrializados ocorreu em cerca de 25 anos, mas que há uma tendência de redução dessa duplicação da prevalência para 20 anos na próxima década. Então, essa duplicação da prevalência de 0,5% em 2010 para 1% em 2030 vai levar isso a um aumento de mais de 200% na incidência de novas pessoas com doenças inflamatórias intestinais. Então, vejam aí, por exemplo, a Austrália, que em 2030, na projeção de Kaplan, nós vamos ter um aumento de 258%, Canadá, 237%, Holanda, 214%, o Reino Unido, 224%. Então, isso é importante porque os nossos gestores em saúde pública, eles têm que entender que a doença está aumentando, que os jovens não estão mais morrendo. Então, há um acúmulo de novos casos que estão aparecendo com os que já existem, aumentando essa taxa de prevalência. E eles têm que se preparar, porque é uma doença cara para fazer o diagnóstico, é uma doença cara para fazer o tratamento, é uma doença cara para acompanhar esse paciente. Então, às vezes, a gente se depara com alguns planos de saúde nos ligando, mas você tem que usar mesmo esse remédio, é tão caro? Sim, é obrigado a gente usar esse remédio. Então, tem que se preparar, por isso a gente colocou isso aqui. Então, aqui, só para lembrar que esse trabalho, né, do professor Quaresma, mostrando esse aumento da prevalência aqui no Brasil, né, nas doenças inflamatórias intestinais, tanto a doença de Crohn quanto a retocolite ulcerativa. Esse é um artigo bacana que saiu quentinho, esse ano ainda, está publicado na Nature, onde ele mostra um mapa global representando os estágios epidemiológicos da DI desde 1950 até 2024. Olhando bem aqui, esqueci o meu, os estágios epidemiológicos de 2020 a 2024, mostrando, né, que o Brasil, nós estamos nesse estágio 2, que é o estágio de aumento da incidência. São novos casos que aparecem a cada dia no nosso consultório de pacientes portadores de doenças inflamatórias intestinais. Mas como é que essas doenças elas se classificam? Aqui eu coloquei só para que a gente lembre que é muito importante que as doenças inflamatórias intestinais, nós temos aquelas de causas conhecidas, como as infecções, as parasitoses, a isquemia, aquelas provocadas por radiação, é a mulher que tem um câncer de colo de útero, faz a radiação, e depois ela tem uma colite actínica, a neoplasia, mas, sobretudo, as drogas anti-inflamatórias, os anti-inflamatórios não esteroidais, que também podem provocar essas doenças inflamatórias que têm causa conhecida. Mas, dentre as doenças inflamatórias de causa não totalmente conhecidas,
A mais importante, 80% a 90% dessas doenças são a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Claro que aqui a gente já faz um diagnóstico diferencial com a colite microscópica, a eosinofílica, a doença de BC, a úlcera retal solitária. Estou com uma paciente, com o doutor Rafael, que é um drama, gente. A menina tem uma úlcera que não cicatriza com nada, e a doença de Crohn é uma úlcera retal solitária. Ainda estamos nesse drama, mas vamos chegar lá. E aqui, só para lembrar mais uma vez a patogênese da doença. Ela é esse imbricamento desses elementos que nós colocamos aqui. Você tem um paciente suscetível geneticamente, onde o seu sistema imunológico desregulado, associado à microbiota intestinal, que está desbiótica, e que, na presença de determinados fatores ambientais, esse paciente vai desenvolver a doença inflamatória intestinal, com erosões, com ulcerações no seu intestino, que vão ser responsáveis pela sintomatologia desse paciente. Aqui, só para lembrar que há uma diferença importante entre a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Na primeira figura, nós temos o intestino normal, o diâmetro normal do cólon. Nós temos na histologia as glândulas, do tamanho normal, e na colonoscopia a expressão endoscópica também normal desse paciente. A doença de Crohn, ela, ao contrário da retocolite ulcerativa, ela atinge toda a mucosa intestinal, chegando até a gordura mesentérica, alterando e destruindo toda essa arquitetura histológica que nós vemos aí, e a sua expressão, uma das expressões que podemos ter úlceras, podemos ter erosões, estenoses, fístulas, e aqui a gente colocou o coblestone, que é aquela expressão colonoscópica, endoscópica, que a gente vê naqueles pacientes, com doença inflamatória intestinal, a doença de Crohn, sobretudo, com esse aspecto calcetado da mucosa. E a retocolite ulcerativa, não, que ela não atravessa a mucosa, no máximo chega à submucosa, mas levando também a alterações importantes histológicas e endoscópicas, É claro que a doença de Crohn, ela difere da retocolite em muitos aspectos. O primeiro é que a doença de Crohn, o aspecto dela é salteado. Você tem úlceras, depois você tem um aspecto normal, mas na frente tem uma erosão, enquanto que o acometimento da mucosa na retocolite, ele é contínuo. A inflamação na doença de Crohn é transmural, ela atravessa todas as paredes, enquanto que na retocolite é limitada à mucosa ou à submucosa. Ambas podem evoluir com complicações. A doença de Crohn para estenoses, fístulas e abscessos, enquanto que a retocolite para a colite fulminante, o megacólon tóxico, perfuração intestinal, câncer coloretal. Ela atinge a doença de Crohn qualquer área do nosso trato gastrointestinal, da boca até o ânus, enquanto que a retocolite não, apenas o intestino grosso, tá certo? É claro que na histologia ambas vão apresentar distorção arquitetural. Não vamos esperar encontrar granulomas em todos os pacientes, é claro, mas as alterações histológicas de inflamação crônica ativa estão presentes em ambas as doenças. Muito importante, já que a gente está falando de sintomas, de suspeição, que a gente suspeite, sobretudo daqueles sintomas e sinais que são sinais de alarme, gente. Então, a gente não é comum encontrar um paciente que chega no nosso consultório tomando ferro, eu já tomei não sei quantas ampolas de noripurum, já tomei isso e aquilo, e minha anemia não melhora, doutora. Anemia é um sinal de alarme, mas você tem que investigar qual é a causa daquela anemia. Muitas vezes, o paciente tem uma anemia por perda, ele está perdendo sangue, ele tem, toda vez que vai defecar, sai sangue, é um acometimento de longa data, então ele vai ter uma anemia por perda. Então, a anemia é um sinal de alarme, o sangramento retal, o emagrecimento, a febre, idade acima de 50 anos, aquele paciente que tem um despertar noturno, ele diz, eu acordo à noite para correr para o banheiro, porque vem a dor de barriga, eu tenho que ir ao banheiro, com diarreia ou com dor noturna.
A história familiar de câncer coloretal ou também de doença inflamatória intestinal. Amanhã nós vamos ter a aula sobre gravidez e a gente vê que muitos pacientes, sobretudo as mulheres, têm muito medo de engravidar. Será que meu filho vai nascer com o mesmo problema? E a gente sabe que tem, né, 10% dos casos de pacientes que um dos pais tem a doença inflamatória intestinal, é esse o percentual, chegando a 33% se ambos os pais têm a doença inflamatória intestinal. Paciente com diarreia, constipação ou uma mudança recente na intensidade dos sintomas. Mas há se pudéssemos ter assim, uma sintomatologia padrão para diferenciar a doença de Crohn de retocolite, seria muito bom, mas, infelizmente, não temos. Mas esse trabalho da USP é um trabalho muito interessante em que reuniu, o N, eu esqueci de colocar ali, são mais ou menos uns 245 pacientes com doença de Crohn e em torno de 180 pacientes com retocolite. Então, não está funcionando. Não está. O laser que não está. Mas nós temos aqui a diarreia mais ou menos parecida em ambos os casos. A dor abdominal e o emagrecimento. Desculpa. Então, a presença de sangue nas fezes é um diferencial. Ela é mais frequente na retocolite do que na doença de Crohn. Náuseas e vômitos é mais presente no Crohn. Muco nas fezes também. A doença perianal é mais frequente aqui na doença de Crohn. O muco nas fezes, mais na retocolite. Tenesmo, mais na retocolite. Massa enfocilíaca direita, mais na doença de Crohn. Então, se a gente for ver os sinais e sintomas com ocorrência acima de 50%, nós vamos ter que sangue, muco nas fezes e tenesmo é mais presente na retocolite. Então, é aquele paciente que vai chegar para você dizendo que tem diarreia, muco sanguinolenta, às vezes ele vai defecar, não sai nem fezes, é só aquele muco. E na doença de Crohn, a presença de fístulas em torno de 30% a 50%. Então, lembrar que a diarreia na doença inflamatória intestinal não é uma diarreia aguda, é uma diarreia crônica. A diarreia aguda, a gente chama de diarreia aguda e classifica aquela que dura até 15 dias, 2 semanas. É um processo autolimitado. O paciente vai ficar bom daquela diarreia com o médico, sem o médico, às vezes até apesar do médico, ele vai ficar bom. Então, deixe quieto que vai melhorar. Agora, a diarreia crônica não, é aquela que tem acima de 30 dias. E quantos pacientes não chegam no nosso consultório dizendo que estão há 1 ano com a diarreia e que não melhora, e que o médico passou o remédio para verme, ele não melhorou, que a intolerância à lactose, ele tirou a lactose, ele melhorou um pouquinho, mas ele não ficou bom, daqui a pouco volta a diarreia, é uma síndrome do intestino irritável. Recentemente eu recebi uma paciente que está tomando remédio controlado, porque a diarreia dela não passa, e o médico disse que se ela tomasse amitriptilina, ela ia melhorar, mas ela tinha doença de Crohn. Então, é importante a gente lembrar desse sintoma, que a diarreia na doença inflamatória intestinal é uma diarreia crônica, não aguda. Que, aliada a isso, esse paciente vai ter o sangramento retal. E é importante a gente caracterizar isso. Conversa com o teu paciente e pergunta como é esse sangramento. É só asagem de sangue? Pinga no vaso, vem no papel, ele vai lhe explicar que é um sangramento vivo, que é um sangramento que muitas vezes, ele diz, é tão volumoso que sai mesmo, é as postas, doutor, lá está as postas dentro do vaso. Então, é importante caracterizar esse sangramento intestinal. Aqui, só para a gente lembrar, as causas de diarreia crônica e lembrar que... E lembrar que as doenças inflamatórias intestinais, aqui também a gente vai fazer uma miscelânea com tudo isso, não esquecer que a doença inflamatória intestinal, ela está dentro das causas inflamatórias, como outras doenças, como a diverticulite, né, o caso da doença celíaca, mas lembrar também de doenças graves, como os linfomas, carcinomas, os carcinoides, dos medicamentos, do abuso de laxante. É claro que a síndrome do intestino irritável e a úlcera retal solitária também. E que a diarreia, ela pode ser sanguinolenta e não sanguinolenta. E aqui nós temos uma série de doenças, como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, não vai ter sangue nas fezes, a tuberculose já vai ter, o câncer coloretal, as infecções. Então, nós temos uma série de doenças que vão ou não apresentar
né, naquela diarreia, a presença de sangue ou não. Além da diarreia crônica, do sangramento intestinal, esse paciente vai ter a dor abdominal, gente. Então, o paciente que ele vai te dizer que eu fui 2 vezes já essa semana no pronto-socorro, porque o Buscopan que eu tomei não resolveu. Então, eu tive que ir para tomar injeção na veia, doutora, porque não deu certo aquele Buscopan. Ele vai uma vez, ele vai 2 vezes, ele faz uma tomografia, muitas vezes não aparece nada, a maioria das vezes nessas urgências são tomografias sem contraste, e que quando for aparecer, é muitas vezes já uma doença instalada, em que o paciente já apresenta um espessamento daquela mucosa, sobretudo nos casos de doença de Crohn de Delgado, e a partir daí, com um dano estrutural já instalado, é que se vai fazer o diagnóstico. Que esse paciente vai ter perda de peso, né? Então, é muito importante a gente lembrar que a doença inflamatória intestinal tem este sinal de alarme importante, que é a perda de peso. Tanto que uma perda de peso acima de 5 quilos no início da doença é um sinal prognóstico ruim para aquele paciente, aliado à idade jovem e outros itens que a gente usa. Mas a perda de peso é importante. Ele vai te dizer, eu perdi 5 quilos, eu perdi 10 quilos em 2 meses, eu perdi 30 quilos, como eu já vi pacientes em 6 meses chegarem, achando que estão com câncer, achando que estão com HIV, porque pesquisaram tudo e não encontraram nada e estão sem diagnóstico. E as artralgias e as manifestações extraintestinais, que nós vamos ter, né, depois uma aula específica da doutora Marta sobre isso. A retocolite ulcerativa, portanto, é uma doença inflamatória crônica limitada ao colo, como eu já disse. Esse acometimento é um acometimento contínuo. Aqui nós temos um caso de uma retocolite grave, em que você vê um acometimento contínuo, em que o paciente vai apresentar erosões, ulcerações, essa fibrina, e esses sintomas vão levar, então, à diarreia, ao sangramento e à perda de peso. O curso natural da colite ulcerativa, né, é que aproximadamente 20% dos pacientes vão ser submetidos à colectomia em 20 anos e 30% dentro de 25 anos. Esses são os sintomas que nós já explicamos, que é a diarreia sanguinolenta, o tenesmo, a mucorreia, a dor abdominal. A doença pode ser leve a moderada, o exame vai ser normal, mas ela pode se apresentar com um curso grave, com febre, queda do estado geral, evoluir para uma colite aguda grave e um megacolon tóxico. E o diagnóstico diferencial com todos esses que nós citamos. A doença de Crohn de cólon talvez seja um dos diagnósticos diferenciais mais difíceis que nós temos com a retocolite. Ambas estão no cólon e, às vezes, você pega um paciente que já veio para o seu consultório usando a mesalazina, porque foi diagnosticado inicialmente como retocolite, esse paciente não melhora, e aí o uso da mesalazina, ela já dá, né, uma mascarada nesse cólon e, às vezes, é difícil você fazer esse diagnóstico, tá? As enterocolite infecciosa, CA de colo, síndrome do intestino irritável, como a gente colocou. E o curso natural da colite ulcerativa é esse, né? Então, o início da doença, a fase precoce da doença, nós temos apenas lesões epiteliais, é uma doença de extensão proximal, como a gente vai ver, ela inicia no reto, não tratada, ela ocupa o colo esquerdo, não tratada, ela evolui até chegar ao seco para a pancolite. Vai levando a alterações na motilidade, levando a estenose de reto ou de qualquer outra parte do tubo do intestino grosso, displasia, câncer e até as cirurgias. Por isso que a importância de nós fazermos o diagnóstico precoce da doença e atuar aqui no início, antes que hajam os danos estruturais. Nós temos pacientes que têm fatores prognósticos que devem, né, nos orientar nesse tratamento ou naquele paciente que a gente já faz o diagnóstico. Às vezes nós temos pacientes que chegam, pacientes graves, usando um determinado medicamento e já numa situação difícil porque não se fez, né, um correto, vamos dizer assim, estadiamento daquele paciente. Então, é importante a gente lembrar que a retocolite grave, em que a gente tem que ficar de orelha em pé, que a gente tem que ficar, né, atento, já iniciar um tratamento adequado naquele paciente que tem, né, esses sinais prognósticos, né, de gravidade,
que é menos de 40 anos, quando a doença é extensa, quando você tem um PCR, uma calprotectina muito elevado, quando esse paciente precisa de corticoide no começo, quando as úlceras são profundas, se esse paciente tem infecção por Clostridium ou por citomegalovírus, ou se precisou de internações hospitalares. E aí, a clínica desse paciente vai depender muito da localização da doença. Então, como eu disse, ela pode se localizar só aqui no reto. Então, esse paciente vai apresentar esse sintoma de tenesmo, sangramento, o pus nas fezes, a urgência para defecar. Se a doença se estende depois, não tratada, até a flexura esplênica, portanto, é Montreal 2, uma colite esquerda, esse paciente vai ter diarreia, sangramento, muco, pus e a dor abdominal. Não tratada, a doença evolui, atingindo, então, todo o cólon, e então esse paciente classificado como uma pancolite, é um paciente grave, onde o tratamento com os imunobiológicos se faz necessário, e ele vai apresentar uma perda de peso importante, é um paciente, como eu falei, grave, que pode evoluir para o megacólon tóxico. A doença de Crohn é uma doença de inflamação crônica transmural, como eu disse, acomete qualquer parte do nosso tubo digestivo, é assimétrica, é segmentar e pode complicar com hemorragia, com fístula, com obstrução intestinal. É muito importante a gente lembrar também da história natural da doença de Crohn. No início da doença, nós vamos encontrar apenas a atividade inflamatória. É aqui nessa fase, né, pré-clínica, em que não há dano estrutural, que nós chamamos de janela de oportunidades, onde o paciente vai apresentar manifestações, né, mais simples. É um paciente que vai ter uma dor mais leve, é um paciente que tem uma diarreia não tão exacerbada, então ele vai ter sintomas que ainda não são de gravidades. Não tratada, ela evolui para estenose, abscessos, fístulas, opera, aí novas estenoses e assim vai. Aqui só para lembrar, né, na colonoscopia, que também varia, onde nós vamos apresentar aqui, por exemplo, apenas pequenas úlceras aftoides, intercaladas por mucosa normal. Aqui a úlcera mais de aspecto mais profundo, salteada, e aqui úlceras longitudinais, imensa esta úlcera aqui, né, acometendo o intestino grosso desse paciente. Nós vamos ter também, né, as estenoses, nós vamos encontrar processos apenas inflamatórios, vamos encontrar fístulas, e aqui aquele aspecto encoblastone da mucosa. Nós classificamos o fenótipo da doença inflamatória, da doença de Crohn, em um fenótipo inflamatório, fisturizante ou estenosante. É importante a gente entender isso, porque o paciente ele evolui não tratado de um fenótipo simplesmente inflamatório para um fenótipo estenosante ou penetrante, que é grave, em 50% a 88% dos pacientes no intervalo de 20 anos. E eu coloquei esse diapositivo, gente, só para lembrar que a manifestação, os sintomas da doença de Crohn vai depender da localização dela, da gravidade dessa doença, né? Dos pacientes apresentarem uma doença leve, moderada ou grave, mas para lembrar que como ela atinge todo o tubo digestivo, 3 a 5% desses pacientes vão ter, né, manifestações no esôfago, manifestações no estômago, manifestações altas aqui no duodeno. E o sintoma dele vai ser daquele paciente que tem uma gastrite. Ele vai sentir dor de estômago, azia ou um cheio. E esse paciente, então, vai ser tratado, como muitos chegam no consultório da gente, né, tratando de gastrite. Eu já fiz tratamento para bactéria 2 vezes, 3 vezes, eu não melhorei, doutora. E a doença inflamatória intestinal, muitas vezes uma doença que você vai diagnosticar não através de uma endoscopia nem de uma colonoscopia, mas de uma enterorressonância ou de uma enterotomografia. Aqui, só para lembrar que nós temos umas bandeiras vermelhas que nos orientam a chegar, muitas vezes, a esse diagnóstico em que a gente faz o somatório desses pontos, né, de cada um desses itens que nós colocamos. O paciente tem dor abdominal acima de 2 meses, tem diarreia noturna, então ele soma 3 pontos. Então, 8 pontos para cima é um paciente suspeito, é um paciente que exige a gente fazer uma calprotectina fecal e encaminhá-lo para o consultório do especialista. Do jeito da retocolite, nós também temos na doença de Crohn os sinais prognósticos de gravidade, que são praticamente os mesmos, e lembrando que muitos pacientes, aqui uma paciente minha do interior do Maranhão, que o único sintoma que essa paciente tinha eram as fístulas.
né? Ela foi operada uma vez, 2 vezes, lá em Presidente Dutra, não melhorando, essa paciente nos procurou com 1 ano já de doença, e aí então a gente fez a colonoscopia dela, ela tinha doença de ilho e tinha doença perianal já avançada. Só queria lembrar que aqui em Teresina nós temos uma grande dificuldade. Quem mais sofre aqui são as crianças, gente. Nós só temos o Hospital Infantil Lucídio Portela, que atende de forma gratuita as crianças. O HU só atende a partir de 18 anos e o Hospital HGV também. Então, muitas crianças nos chegam nessa situação. Tem um paciente meu também que me procurou, ele pesava, nessa época, menos de, acho que 32 quilos, e que depois do tratamento, né, 3 meses depois, ele já havia engordado quase 8 quilos. Esse outro paciente também, que nos procura cada vez mais precoce pela falta de, no SUS, de gastropediatras aqui em Teresina, ele veio para a caminhada de 2023, aqui na caminhada de 2024. E para lembrar que nós temos 5% de pacientes que nós não conseguimos classificar se é doença de Crohn ou retocolite, né? Muitas vezes a gente lança mão do PEANCA, do ASCA, para ver se isso nos ajuda. Ele é mais frequente, o PEANCA, na doença de Crohn e o ASCA na retocolite, mas muitas vezes o que vai nos ajudar mesmo nesses pacientes é uma clínica bem feita, um exame físico bem feito. Lembrando que do exame proctológico, o toque retal, inspeção retal, não é só do proctologista, é de todos nós que temos que deitar o paciente, examinar esse paciente e juntar tudo, porque fazer diagnóstico de doença de Crohn e retocolite é um quebra-cabeça e que a gente tem que fazer. Lembrando das manifestações extraintestinais, que muitas vezes precedem a doença inflamatória intestinal. Aqui nós temos algumas delas. Essa paciente aqui tinha uma episclerite na pele, na boca. Nós temos quantos pacientes que nos chegam com aftas na boca? Ah, doutora, eu tenho uma afta na boca, e essa afta já tem 1 ano, 2 anos, e nunca fez uma colonoscopia, você vai fazer e está lá. O pioderma gangrenoso aqui, o eritema nodoso, a espondilite anquilosante. E todas essas manifestações extraintestinais, muitas vezes, podem preceder a doença. Então, se chega no teu consultório, se está lá no PSF, chega alguém com afta bucal que já tem 1 ano, que nunca cicatriza, com uma conjuntivite que nunca melhora, você tem que suspeitar, gente. São sinais de suspeições importantes da doença inflamatória intestinal. Dizer que a Crohn, para finalizar, ela participou de todos os FOPADs que aconteceram, porque este fórum realmente veio mudar a história natural da nossa amizade, do nosso acolhimento e de tudo. Obrigada.